Boa tarde, meu nome é Guilherme Silva Fagundes e eu vou estar apresentando sobre um padrão de projeto Mediator que tem como principal objetivo centralizar a comunicação entre múltiplos objetos. Só passar o slide. Então, uma introdução à nossa aula, né, uma pequena agenda, começando pela motivação e o problema do padrão, a definição e a intenção do nosso padrão, a estrutura deste padrão, um exemplo prático em Java, o mediator e os seus princípios Solid, algumas vantagens e desvantagens dele, casos de uso reais, alguns exercícios de fixação que eu vou deixar para resolverem, e as considerações finais do nosso padrão de projeto chamado Mediator. Então, os principais objetivos que eu trouxe do nosso padrão de projeto Mediator seria, né, compreender o problema que o padrão Mediator resolve, identificar os elementos, né, que compõem este padrão, analisar a aplicação em Java, que é bem importante, relacionar o padrão com os princípios Solid e reconhecer cenários, né, reais, de casos de uso reais que o nosso padrão está envolvido. Motivação, né, o problema. Por que nós precisamos desse padrão mediator? Imagina comigo que você tem um chat, tá? Um chat de grupo, onde cada usuário deve se comunicar entre si. Se eu tiver 10 usuários, cada um precisa conhecer e enviar mensagens aos outros 9. Algo que ocorre e vai ocorrer muitas conexões, muito acoplamento. E quando um novo usuário entra ou sai, todo o código, toda a lógica de comunicação precisa ser atualizada. Então, como que a gente pode simplificar essa comunicação, né? De modo que esses objetos eles não precisam se conhecer diretamente, mas que vão fazer essa função de tipo enviar a mensagem, receber a mensagem e tá conectado entre si esses 10 usuários, né? Nesse nosso exemplo. A definição, né, a intenção do padrão, eu usei a definição GOF, que seria Gang of Four, né, ou Gangue dos Quatro, que depois eu vou estar explicando no próximo slide o que seria isso, que eu peguei um trecho que diz que define um objeto que encapsula, né, a forma como um conjunto de objetos interage. O mediator ele promove o desacoplamento, ou seja, ele evita que os objetos se refiram uns aos outros explicitamente. Suas principais intenções são centralizar e iniciar a comunicação entre os seus objetos, reduzir dependências diretas do acoplamento e facilitar a manutenção e extensibilidade. Como eu disse ali anteriormente, eu trouxe, né, o que é esse GOF, que seria o Gang of Four, ou Gangue dos Quatro. Refere-se, né, aos 4 atores do livro clássico de 94, que formalizou esses 23 padrões de projeto que a turma está apresentando. E aqui embaixo eu deixei, né, os 4 autores, caso alguém se interesse para pesquisar sobre eles, que seria, né, o Eric Gama, o Richard Helm, Ralph Johnson e o John Vilsides. Aqui eu trouxe a nossa estrutura do padrão, né, um diagrama que representa o mediator. Eu fiz um diagrama UML, começando aqui, estou enxergando o meu cursor do mouse, pela nossa interface, né, do mediator, que eu declaro todo o método de comunicação entre os colegas, né, do sistema de chat que eu vou estar mostrando mais para frente. Daí segue nesse fluxo, né, que vai a nossa classe de Concrete Mediator, que implementa toda a lógica de coordenação. Depois a gente passa para a nossa classe abstrata do nosso colleague, que seria a classe do colega, né, que é a interface comum para que os objetos se comunicam, né, via o nosso mediator. E depois, por fim, o nosso concrete colleague, que seria, né, nossa classe ali concreta do colega, que é os objetos que enviam e recebem as mensagens através do mediator. Então tem um fluxo mais ou menos assim, da minha interface vai para o meu concrete mediator, do meu concrete mediator vai para o meu abstract colleague e do meu abstract colleague vai para o meu concrete colleague. E sendo assim, como eu disse no exemplo, se eu tiver 10 usuários, vai fazer todo esse fluxo, né, de enviar e receber mensagem entre esses 10 usuários no nosso chat. Aqui eu vou trazer agora um exemplo prático em Java, né, que é o sistema de chat, como eu tinha dito, com o mediator. Aqui eu estou fazendo, né, minha criação da minha interface do mediator, onde eu defino o contrato com o mediator, né, que o mediador deve seguir, criando meus métodos de adicionar usuário e de enviar mensagem. Logo em seguida, eu venho para o meu servidor de chat, que no caso é meu concrete mediator, né, que eu mostrei no diagrama UML ali, que vai implementar a lógica de coordenação e responsabilidade por rotear as mensagens. Então aqui eu estou importando um array list, porque eu vou usar uma lista de usuários, né, daí eu crio o meu construtor que inicializa essa lista, faço minhas sobrescritas aqui do método de registro de adicionar um usuário no método de coordenação, de como a mensagem vai ser distribuída entre esses usuários, né.
Aqui está minha classe abstrata do Colleague, que mantém uma referência ao mediator, que eu estou referenciando o mediator, o que é essencial, né? Porque centralizando ele, eu crio um construtor para definir os nomes dos usuários, um setter para esse mediator se comunicar aos usuários, e o método para iniciar a comunicação e para entregar a mensagem ao usuário. Por fim, aqui, a penúltima, né, clássica, é o Concrete Colleague, que é a implementação concreta dos colegas. Que daí eu também tenho minhas sobrescritas com as lógicas de envio e lógica de recebimento, onde essa múltipla conexão, esse acoplamento, ele é reduzido nessa classe. Daí, por fim, nossa classe principal, né, que é o main, que eu demonstro o uso do padrão do projeto Mediator. Eu estou instanciando novos objetos, no caso o Guilherme, o André, o Júlio, e aqui eu estou botando os métodos, né, de adicionar usuário os métodos de enviar. Daí o Guilherme vai enviar a mensagem: olá a todos, como vocês estão? O André vai enviar: estou bem, Gui, o Júlio está por aí. E o Júlio vai enviar: estou sim, André, tudo certo por aqui. Mas todos vão entrar no chat, vão enviar a mensagem, vão receber as mensagens que eu vou mostrar aqui na nossa evidência de testes, né? Então, por início, aparece que o Guilherme entrou no chat, o André entrou no chat e o Júlio entrou no chat. Saindo de Guilherme, no caso, eu, Guilherme, enviando mensagem: olá a todos, como vocês estão? Tanto o André quanto o Júlio vão receber essas mensagens, ou seja, mensagem recebida: Guilherme, olá a todos, como vocês estão? Daí, depois, o André quer responder essa mensagem que o Guilherme enviou, mas também vai enviar para o Guilherme e para o Júlio, dizendo: estou bem, Gui, o Júlio está por aí? Tanto eu, Guilherme, quanto o Júlio recebe essa mensagem. Depois, saído de Júlio, né, o Júlio envia a mensagem: estou sim, André, tudo certo por aqui. Tanto o Guilherme quanto o André vai receber essa mensagem. No caso, um sistema de chat bem complexo, onde todos enviam e recebem mensagens e os objetos se comunicam entre si, evitando acoplamento e múltiplas conexões. Aqui está o mediator, né, e o princípio solid, como eles se relacionam. O Single Responsibility Principle, né, que diz que uma classe deve ter apenas um motivo para mudar. No caso, nosso padrão, o mediator centraliza a lógica de comunicação, né, permitindo que esses colegas se concentrem apenas em suas próprias responsabilidades. O Open Closed Principle, que diz que as entidades devem estar sempre abertas para extensão, mas fechadas para modificações. Então, nosso padrão diz que novos colegas podem ser adicionados sem alterar o código do mediator existente. Isso é uma grande vantagem, no meu ponto de vista. O terceiro princípio é o Liskov Substitution Principle, que diz que subtipos devem ser substituíveis por seus tipos base sem alterar o comportamento do sistema. Então, baseado com o nosso padrão de projeto Mediator, diz que diferentes colegas concretos podem substituir outros, desde que respeitem a interface de comunicação via esse Mediator. O quarto princípio, que seria o Interface Segregation Principle, que diz que uma classe não deve ser forçada a depender de interface que não utiliza. O mediator e os colegas devem definir interfaces específicas e coesas para suas interações, evitando suas dependências necessárias. E, por fim, o nosso último princípio, que é o Dependency Inversion Principle, que diz que dependa de abstrações e não de implementações. Conforme o nosso padrão de projeto Mediator, os objetos dependem da interface Mediator e não de implementações concretas. Então, tudo gira em torno da nossa interface do Mediator. Aqui eu trouxe algumas vantagens, né, e desvantagens do nosso padrão de projeto Mediator. As vantagens, né, que eu disse quase todos os slides, que seria reduzir esse acoplamento entre as classes, essas múltiplas conexões, facilita também a manutenção e a expansão e centraliza a lógica de interação. Isso é bem interessante, tá? E as desvantagens é que pode se tornar muito complexo se o mediator assumir muitas responsabilidades e também aumenta a dependência de ponto central. Como ele centraliza a lógica de iteração, se eu tiver algo muito complexo, um projeto muito complexo, eu vou depender muito dessa centralização, desse ponto central, entendeu? Dessa lógica de interação central. Então isso se torna uma desvantagem. Casos de uso reais que eu trouxe aqui: interfaces gráficas, né? O famoso GUI, que seria botões, caixa de textos e menus. Sistema de chat, que foi o exemplo que eu trouxe ali, prático em Java, mas também famosos aí como Slack, Discord, entre outros. WhatsApp também, Telegram. Outro exemplo de caso de uso real é o Air Traffic Control Systems, que seria uma torre de controle, né, nos aeroportos para coordenar os aviões. E eu trouxe frameworks, Java Swing, Java
FX, que é controladores que eles centralizam eventos, que é bem utilizado também no nosso padrão de projeto Mediator. Aqui eu trouxe uns exercícios de fixação, mas antes de eu ir para esses exercícios, eu vou só concluir, né? Minhas considerações finais, então, do padrão de projeto é um padrão que promove, né, baixo acoplamento e alta coesão, facilita a comunicação entre múltiplos objetos complexos e é essencial em sistemas de interação múltiplas e eventos coordenados, né, como eu trouxe ali da coordenação de aviões, que é bem utilizada em aeroportos. Por fim, aqui minhas referências bibliográficas, peguei um trecho, umas partes, né, e um trecho lá do livro do Gang of Four, né, Gangue dos quatro autores lá dos 23 padrões de projetos. Trouxe também aqui, vou botar o cursor do mouse, onde eu fiz meu diagrama UML para mostrar o fluxo e o sentido do nosso padrão de projeto Mediator e alguns sites que eu utilizei para pesquisas. Desde já, meu muito obrigado, mas agora vamos, né, fazer os exercícios que eu propus para a turma e agora para vocês aqui neste vídeo. Então eu trouxe um formulário do Google, né, padrão de projeto Mediator, exercício de fixação do padrão de projeto Mediator. De início eu queria ter feito 10 questões, mas como o tempo ficou curto, devido a alguns fatores, eu acabei trazendo só 5 questões. Então eu vou dar uma lida nas 5 questões e daí vocês pausam o vídeo para tentarem resolver e no final eu trago o gabarito das mesmas. Então a questão número 1 diz, de acordo com a definição, né, do Gang of Four apresentada, qual que é a intenção fundamental do padrão de projeto Mediator, né? Qual dos problemas de design, né, questão número 2, desculpa, qual dos problemas de design a seguir o padrão Mediator é projetado para resolver conforme ilustrado no exemplo do sistema de chat? Questão de número 3. Na estrutura do padrão Mediator, qual comportamento é o único responsável por implementar a lógica de coordenação e rotear as mensagens para os colegas apropriados? Questão de número 4, penúltima. Como o padrão Mediator se relaciona com o princípio de responsabilidade única, o nosso Single Responsibility Principle do Solid? E por fim, né, mas não menos importante, nossa questão número 5, qual é a principal desvantagem ou trade-off potencial no uso do padrão Mediator conforme mencionado na nossa apresentação? Então agora eu vou dar um tempo, né, um tempo para vocês estarem resolvendo essas questões. Na verdade, vocês pausem o vídeo, resolvam essas questões, por gentileza, que eu vou estar passando, né, o gabarito das mesmas. Então, nossa questão de número 1, a resposta correta é a letra A, tá? Que seria definir um objeto que encapsula a forma como um conjunto de objetos interage promovendo o desacoplamento. A questão de número 2 seria a letra B. Não está especificado como letra, tá? Mas eu estou considerando a primeira como letra A e a última como letra D. No caso, seria A, B, C, D. Então, a questão número 2 é a letra D, que seria o autoacoplamento e o excesso de conexões diretas entre múltiplos objetos, nossos famosos colegas, né, no nosso sistema chat. A questão número 3 é a letra D, que seria o Concrete Mediator. Questão número 4 seria a letra B. O Mediator centraliza a lógica de comunicação, permitindo que os colegas se concentrem em suas próprias responsabilidades. E por fim, nossa questão número 5 seria a letra C, essa aqui. O Mediator pode se tornar muito complexo, assumindo muitas responsabilidades e centralizando demasiada lógica, ou seja, good object. Vou só enviar aqui para ver que tá certo, né, a pontuação, tá certo o gabarito que eu passei para a galera. E por fim seria isso. Essa é a minha apresentação. Gostei muito de fazer esse projeto, né? Gostei muito de fazer essa apresentação, na verdade, essa pesquisa. E também gostei muito das apresentações dos nossos colegas, porque pude ver que cada padrão não é utilizado sozinho, cada padrão de projeto tu depende de um, ou tu consegue usar em conjunto com outro, e isso eu achei muito interessante, e foi muito bom para o meu aprendizado, para o meu portfólio pessoal e profissional. Desde já, muito obrigado e um abraço a todos e todas.